Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para vocês. Conforme eu falei na última aula, e na penúltima também, enfim, essas últimas aulas aí, eu falei que nessa aula eu falaria sobre a hibridização ou hibridação do carbono. Eu deixei uma aula específica para falar só disso, porque é uma característica, é uma propriedade que o carbono tem muito importante. Então eu reservei essa aula para a gente falar só sobre isso. Vou usar pouco quadro hoje, ao contrário de 98% das minhas aulas, eu uso quadro ou, né, espero que futuramente é a minha mesa lá que eu falei que vai chegar. Mas para alguns assuntos eu gosto de falar, de usar o PowerPoint, e é o caso da hibridação do carbono. Então eu vou apresentar aqui para vocês, tá certo? Bem, vou colocar aqui. O que vem a ser, então, a hibridação do carbono, né? Então, eu falei com vocês semana passada, antes de falar o que é hibridação ou hibridização do carbono, pode falar as duas, né? Eu falei com vocês semana passada que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. E aí, a gente tem aqui a fórmula, não importa agora o nome, metano, a gente vai aprender ainda, mas o CH4, a fórmula molecular CH4, se fosse representar em fórmula estrutural, seria dessa forma aqui, um carbono fazendo 4 ligações. Eu frisei bastante que o carbono faz 4 ligações. E aí, eu falei que existem as ligações simples, duplas e triplas. As ligações simples, elas ocorrem por interpenetração dos orbitais atômicos, né? Os orbitais, eles, enfim, os orbitais do tipo S, por exemplo, aqui no hidrogênio, eles se interpenetram, né? No mesmo eixo, faltou dizer isso. Então, quando eu tenho esse encontro no mesmo eixo, eu tenho uma ligação simples. As ligações do tipo π, que são aquelas segundas ou terceiras da dupla e da tripla que eu falei na aula passada, a interpenetração dos orbitais, ela não é no eixo, né? São eixos paralelos. Enquanto na sigma eu tenho um orbital aqui e um orbital aqui se encontrando, igual aqui, ó, eles vão na mesma direção, pronto, uma ligação simples. Na ligação π, isso é em eixos paralelos. Esses eixos aqui se aproximam e ocorre a ligação π, seja ela a dupla ou a tripla. A gente tem que lembrar que a ligação π ela é mais fraca que a ligação sigma, né? Justamente por ocorrer em eixos paralelos, né? Não é igual aqui na sigma, que é no mesmo eixo. E aí, então eu falei com vocês semana passada ligações simples, um carbono fazendo 4 ligações. Desculpa. Um carbono fazendo 4 ligações, todas simples, as 4 são sigma. Quando um carbono faz uma ligação dupla, essa é sigma, a primeira aqui é sigma e a segunda é π. Quando o carbono faz tripla, a primeira é sigma, a segunda é π e a terceira é π. Então essas ligações sigmas são aquelas que ocorrem no eixo. As ligações π ocorrem por interpenetração de orbitais em eixos paralelos. E o que vem assim o orbital, né? O orbital é a região de maior probabilidade de encontrar um elétron. E eu não sei se vocês se lembram lá da química inorgânica, mas a gente tem 4 tipos de orbitais. sp principais, né? sp, d e f. E aí, o carbono, ele tem 6 elétrons ao total. Então, a gente vai ver que na distribuição eletrônica dele, ele tem orbitais S e P apenas. Orbital S e orbital P, o que facilita a nossa vida, né? O P, eu não sei se vocês se lembram, mas na verdade, ele tem três eixos, né? Ele existe em 3 eixos. X, a gente chama de PX, PY e PZ. E então o carbono, por ele ter só 6 elétrons, ele tem apenas, se vocês forem fazer, a gente vai fazer distribuição eletrônica, vocês vão ver que ele só tem orbital sp. E a hibridização, ela ocorre em nível de orbital, a gente vai ver o porquê, e vai ser nesses orbitais do carbono S e P. Então, só lembrando que as ligações do carbono ocorrem,
a hibridização nesses orbitais. Então, o carbono no seu estado fundamental. Quando a gente faz a distribuição eletrônica do carbono, aquele diagrama de Linus Pauling, ele tem 6 elétrons na última camada. Na última camada, ele tem 6 elétrons ao total. Então, ele tem 1s2, 2s2, 2p2. Essa é a distribuição eletrônica do carbono. Se a gente coloca aqui no diagrama, ó, 1s2, 2 elétrons, um orbital, ele pode ser ocupado por até 2 elétrons, né, com spins opostos. Então, aqui, o S, o nível S tem 2, tem o nível 1, tem o subnível... Eita! A gente tem o orbital S, que ele tem 2 elétrons aqui. Depois, a próxima camada, camada 2, a gente tem o orbital S com 2 elétrons e o P com 2 elétrons. Acontece que por essa distribuição eletrônica aqui, o carbono ele seria capaz apenas de fazer 2 ligações. Por quê? Porque o número de elétrons desemparelhados, ou seja, de orbitais incompletos, indica a quantidade de ligações covalentes. Esse orbital está completo, não cabe outro elétron aqui. Esse orbital está completo, não cabe outro elétron aqui. E uma ligação covalente, que eu falei que é o que o carbono faz, ocorre, ele compartilha um elétron e recebe mais um. Então, eu tenho que ter esse espaço. Então, aqui, esse elétron está desemparelhado, ele pode ser compartilhado e nesse compartilhamento vai receber mais um. Esse aqui vai ser compartilhado e vai receber mais um. Esse aqui não tem elétron para compartilhar. Então, entendam que a ligação ela ocorre em orbitais com elétrons desemparelhados. Quando a gente olha a distribuição eletrônica do carbono, ele só consegue fazer 2 ligações, ele não faz 4. Ele é bivalente, que a gente chama, não tetravalente. Então, como que a gente conseguiria explicar o carbono fazer 4 ligações? Porque ele faz 4. Mas olhando por aqui, da onde vêm os elétrons? Porque se ele compartilha, como é que ele vai compartilhar um orbital preenchido? Isso não existe, né? Então, a teoria da hibridização, ela tenta explicar essas ligações em nível de orbitais que a gente não consegue explicar por essa distribuição eletrônica no estado fundamental. Esse é o estado fundamental do carbono, né? O de menor energia, estado normal, natural ou fundamental. E aí, deixa eu ver aqui, não, deixa eu passar aqui para o próximo. Então, o que realmente ocorre com o carbono na hibridização? Ela é um fenômeno que permite ao átomo realizar um número maior de ligações. Então, quando o carbono hibridiza os seus orbitais, ele vai conseguir fazer as 4 ligações, que a gente olhando ali, a gente não consegue, não seria possível. Ele consiste na fusão de orbitais atômicos incompletos. Então, o que vai acontecer é a fusão de alguns orbitais, gerando novos orbitais. Então, o que acontece na hibridização é 3 tipos. É eu juntar um orbital S, eu falei que o carbono só tem orbital S e P. É eu juntar um orbital S com 3 orbitais P. É como se a gente pegasse e juntasse, e agora não existe mais o orbital S nem o orbital P, existe o orbital sp3. Eu posso juntar um S com 2 P's. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu posso juntar esse orbital S, que está no mesmo nível, ó, 2 e 2, eu junto esse com esses 3. E aí eu vou gerar um novo. Quando eu tenho um S, né, um orbital S e 3 orbitais P juntos, eu tenho a hibridização sp3. Agora eu posso também juntar só esse orbital S com 2 P's, deixar um de fora. Um não vai hibridizar, eu só vou misturar esses 2 com esse aqui. Quando eu misturo, eu deixo de ter esse orbital e eu deixo de ter esses 2 aqui. Eu vou passar a ter um novo, que vai se chamar sp2. E eu posso também misturar esse orbital S com apenas um orbital P, né? E aí eu vou... Aqui, esse aqui, desculpa. E aí eu vou ter a hibridização de um orbital S com um orbital P, eu tenho a hibridização sp. Por que a gente pode fazer essas diferenças? Porque um orbital hibridizado, ele só
faz ligação simples. Então, se o carbono só faz ligação simples, ele mistura tudo. Mas se ele fizer uma dupla ou uma tripla, ele tem que ter um orbital P separado, né, original, para fazer ligação π. A ligação π, ela ocorre em nível dos orbitais p originais. Orbitais hibridizados só fazem ligação simples. Então vamos entender melhor, né, que aqui orbitais híbridos efetuam ligações sigmas apenas. E o número de orbitais híbridos obtidos é o mesmo dos existentes dos que a gente misturou. Se eu misturar 3 orbitais, eu vou ter 3 orbitais híbridos. Se eu misturar 2 orbitais, eu vou ter 2 orbitais híbridos. Então, a diferença deles ocorre tanto em nível de geometria como em conteúdo energético. A gente vai ver que quando eu misturo um orbital S, que ele é de menor energia que o orbital P, quando eu misturo esses 4, por exemplo, esse S com esses 3 P's, eu vou ter o orbital sp3. Ele não vai ter nem tanto pouca energia quanto o S e nem tanta quanto o P. Ele vai ter algo intermediário entre esses dois. É como se a gente tirasse a média. E aí, então, a hibridização sp3, então, ela ocorre, que é a hibridização de todos aqueles orbitais, quando o carbono faz 4 ligações sigmas. E aí o carbono, quando ele faz 4 ligações sigmas, as 4 ligações são equivalentes, que é o que eu falei com vocês na primeira aula, 4 ligações equivalentes, e o ângulo de ligação entre essas ligações é de 109 graus e 5 minutos. Então, como que ocorre essa hibridização? Como é que o carbono vai conseguir fazer 4 ligações sigmas se a gente olhou e ele só tinha 2 orbitais desemparelhados? A primeira coisa é a gente ativar, excitar esse elétron aqui, ó. Eu vou pegar esse elétron e vou excitá-lo para ele pular de subnível. Ele vai vir daqui e vai pular de subnível aqui para esse orbital. Agora, quando eu excito esse um elétron e ele pula, agora eu tenho 4 orbitais com elétrons desemparelhados. Agora a gente olha, opa, mas então o carbono agora consegue fazer 4 ligações. Já está hibridizado? Não, aqui está só no estado excitado. Deixa eu ver aqui o próximo. Aqui, ele está no estado excitado, né? Ou ativado. Estava escrito aqui embaixo. Estado excitado. Por que aqui ainda é difícil fazer ligação? Porque o orbital S, ele é um pouco mais interno que os orbitais P. E aí fica um pouco difícil, esses P's aqui vão conseguir compartilhar os elétrons, porque eles estão lá do lado de fora, bem na pontinha mesmo. O S, ele está mais interno, ele é de menor energia. É complicado esse elétron sair daqui e ser compartilhado com alguém lá fora, e alguém lá fora compartilhar um elétron com ele aqui dentro. Para conseguir fazer as 4 ligações e as 4 ligações serem equivalentes, esses orbitais precisam também ser equivalentes em energia. Então, o que acontece? Primeiro ocorre a promoção eletrônica, a gente excita um elétron. Depois ocorre a hibridização, que é como se eu juntasse cada orbital P com esse S. Então eu tenho o orbital agora S, P3, porque são 3 orbitais P. E aí aqui, ó, esse S deixou de existir e esse 2P deixou de existir. Agora eu tenho o orbital sp3, que é a mistura desses todos aqui, e eu tenho 4 elétrons desemparelhados. Quando eu tenho 4 elétrons desemparelhados, é totalmente possível agora o carbono fazer as 4 ligações sigma. E aí, deixa eu só ver aqui. Então, aqui, só reforçando, é porque eu pulei esse slide que eu nem lembrava mais estava escrito. Enfim, quando eu misturo um S e 3 P's, eu tenho sp3. Esse número aqui em cima indica o número de orbitais P's que foi misturado. O S é sempre um só, o 1 não aparece, né? Assim como numa fórmula molecular ou qualquer outra coisa. Então, aí eu misturei um S com 3, cada quadradinho desse aqui é um orbital, né? Então, eu com 3 orbitais P. E aí,
Só reforçando o que eu falei com vocês, que o carbono hibridizado é sp3, ele faz 4 ligações e o ângulo de ligação entre eles é 109 graus e 5 minutos. Deixa eu só voltar aqui, só mostrando. Ai, meu Deus, espera aí que eu fiz errado. Aqui eu tenho um carbono fazendo 4 ligações simples. Carbono e 4 ligações simples. Qual é a forma disso aqui? A geometria é um tetraedro, então geometria tetraédrica. E o ângulo entre essas ligações, ângulo entre esse e esse é de 109 graus e 5 minutos, né? Eu esqueci, 109 graus arredondando. O ângulo entre esse e esse, 109 graus. Acho que era 28, aqui tá 5. Eu achava que era 28, mas enfim, 109 graus e 5 minutos. O ângulo entre esse e esse, 109 graus, enfim. O ângulo das ligações no carbono, 109 graus. 4 orbitais sp3 aqui, todas as ligações iguais, 4 ligações sigma. E quando, né, aqui eu já mostrei, e a hibridização sp2? Quando o carbono faz uma ligação π, a ligação π não ocorre em orbital hibridizado. Então a ideia é a mesma do que a gente viu lá no sp3, só que os orbitais hibridizados vão fazer essas ligações sigmas, essa π não. A hibridização ela vai ter que ocorrer do mesmo jeito para conseguir fazer 4 ligações. Eu preciso fazer 4 ligações e no seu estado fundamental o carbono não consegue fazer 4 ligações. Então o que a gente faz? A gente excita o elétron, tem outro aqui? A gente excita o elétron, olha, o que estava aqui, ele pula lá para o orbital de cima, da mesma forma. Só que agora na hora de misturar, de hibridizar, eu vou hibridizar esse orbital S com esses dois P's. O primeiro aqui eu deixo puro, eu não hibridizo. Por quê? Porque esse aqui vai fazer a ligação π. Esses 3 aqui vão fazer as ligações sigmas. Observem que, uma vez que foi excitado, eu consigo fazer 4 ligações. Eu misturo um S e 2 P's, esses dois, e faço um orbital intermediário entre esses dois. Olha, em termos de energia, ele está intermediário entre o orbital S e o P. Aqui vão ocorrer as 3 ligações sigma. E aqui vai ocorrer nesse orbital P puro, não hibridizado, ocorre uma ligação π. E aí a geometria de um carbono hibridizado em sp2, então o carbono, quando ele faz uma ligação dupla, ele é hibridizado em sp2, por que 2? Porque ele vai usar 2 P's, um P vai ser para dupla, então sempre que eu tiver um carbono que faça uma ligação π, uma apenas, ele é hibridizado em sp2. Quando eu tenho um carbono que faz 4 ligações simples, sigmas, ele sempre é hibridizado em sp3, não importa com quem ele esteja ligado, assim como aqui, não importa com quem ele esteja fazendo essa dupla, oxigênio, carbono, qualquer coisa, nitrogênio, qualquer coisa. O que importa é que esse carbono, ele vai ter um orbital P puro para fazer a ligação π, e os outros orbitais vão estar hibridizados para a ligação sigma, então hibridizado em sp3. E agora a geometria trigonal planar. Olhem aqui a diferença, 120 graus o ângulo da ligação. Olha a diferença agora. Aqui eu mostrei um carbono fazendo as 4 ligações e aqui um carbono fazendo uma ligação dupla. Agora eu tenho aqui, a geometria agora é planar e a distância entre esses átomos ligados é de 120 graus. 120 graus. Então agora a distância entre a geometria dessa molécula é trigonal plana e eu tenho 120 graus entre as ligações. Então, aqui acho que eu já mostrei, tá repetindo, né? Um dos orbitais, note que um dos orbitais P's permaneceu puro. Para quê? Para fazer ligação π. Aqui acho que eu já mostrei também, né? Eu voltei, nem lembro mais. Trigonal planar. E o ângulo entre as ligações,
120 graus, quando eu tenho um carbono fazendo π, o ângulo entre todas, seja a π ou seja entre as sigmas, o ângulo entre essas duas aqui é de 120, aqui é de 120, tudo 120, tá? E quando eu tenho um carbono fazendo duas ligações π, existe essa possibilidade de ele estar fazendo duas duplas. Eu falei que as primeiras são sigmas e as segundas são π, e existe essa possibilidade dele estar fazendo uma tripla. Essa aqui é sigma, a segunda e a terceira é π. E agora, se ele faz duas ligações π, ele precisa de dois orbitais p puros. E aí, então, agora a geometria dessa molécula é linear com ângulo de 180 graus. E o carbono ele é hibridizado em sp. Por quê? Depois eu mostro aqui para vocês. Primeiro, vai ocorrer a mesma coisa. Excita um elétron, ele sobe. Uai, aqui não está mostrando. Excita um elétron, ele sobe. Quando sobe, eu preciso de duas ligações π. Então, eu vou precisar de dois orbitais p puro. Eu vou hibridizar só esse aqui com esse elétron. Então, eu vou ter um orbital s hibridizado com um p para fazer a ligação sigma. Então, a ligação sigma agora ocorre em orbital sp. Não tem número porque é um para todos. Deixa eu só falar aqui antes que eu esqueça, gente, não é só o carbono que hibridiza, tá? Existem compostos inorgânicos, átomos em compostos inorgânicos, inclusive, que hibridizam. Não é uma propriedade exclusiva do carbono, mas ela é muito importante para o carbono e por isso que a gente tira uma aula só para falar sobre isso. Então, voltando, eu vou ter dois orbitais p puros que vão fazer as duas ligações π. Sejam elas, as duas podem estar dessa forma aqui ou dessa aqui. E dois orbitais sp, se eu hibridizei um orbital s com um p, obrigatoriamente eu vou ter dois orbitais híbridos. O número de orbitais que eu hibridizo é o número de orbitais híbridos que eu tenho. Hibridizei dois, tenho dois no final. Aqui, hibridizei 3, tenho 3 no final. Se a gente voltar lá no outro, hibridizei 4, eu tenho 4 no final. Então, quando eu faço a hibridização sp, eu tenho dois orbitais no final, que vão fazer as duas ligações sigma, e dois p puros, que vão fazer as ligações π. Então, como eu falei, a geometria agora, para duas ligações π, seja assim, em tripla ou em duas duplas, deixa eu até mudar aqui o negócio, para eu mostrar aqui o meu modelo para vocês. Seja, a molécula ela é linear e o ângulo de ligação é 180 graus. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho duas opções. Uma ligação tripla, olha, linear totalmente a minha molécula e o ângulo das minhas ligações é 180 graus. 180, né, gente? Algo reto. Então, o ângulo é 180 graus, ligação tripla entre os carbonos. Todo carbono que faz ligação tripla é hibridizado em sp. Esse carbono é hibridizado em sp, esse carbono é hibridizado em sp. Pode fazer também duas duplas, né? Aí aqui eu coloquei mais carbonos para a gente conseguir entender. O ângulo é também uma molécula linear, o ângulo de ligação é 180 graus também. Esse carbono, agora olha que interessante, esse carbono está fazendo duas ligações duplas, então duas ligações π. Se ele faz duas ligações π, ele é hibridizado em sp. Já esse aqui da ponta, ele está fazendo duas simples e uma dupla, então ele não é hibridizado em sp. Cada carbono na molécula vai ter uma hibridização, depende do número de ligações que ele faz. Esse faz uma π e 3 sigmas. Se ele faz uma π e 3 sigmas, ele é hibridizado em sp2. Esse aqui faz uma π e 3 sigmas. Ele também é hibridizado em sp2. Esse aqui do meio faz 2 sigmas e 2 πs. Então, ele é hibridizado em sp. Esse aqui, 4 ligações simples
hibridizado em sp3. Ângulo de ligação aqui, 180 graus, molécula linear, 180 graus, molécula linear, sendo dupla ou tripla. Duas duplas, né, aliás. Então, vamos resumir aqui. O carbono, a gente tem a distribuição eletrônica do carbono com 6 elétrons, 1s2, 2s2, 2p2. Então, no subnível S, ele tem um orbital que está preenchido. O subnível P, ele tem 3 orbitais, que a gente chama de Px, Py e Pz. Px, Py e Pz. 2 elétrons desemparelhados. A ligação, ela só consegue ocorrer covalente em orbitais com elétrons desemparelhados. O carbono só tem 2. Olhando por isso aqui, só conseguiria fazer 2 ligações, mas o carbono faz 4. Como? Excita um elétron para cá, excitou, a gente vai ter todos os orbitais agora com um elétron desemparelhado. E aí a gente hibridiza. Quando eu hibridizo esse um orbital S com os 3 P's, Px, Py e Pz, eu tenho o orbital híbrido sp3. Eu posso hibridizar um S com 2 orbitais P's apenas, sp2, e deixar um P puro. Então esse é o meu orbital P puro. Eu posso hibridizar só um S com P e deixar os outros 2 P's puros. Quando eu hibridizo, então eu tenho orbital sp e 2 P's puros. Agora existe uma forma mais fácil de a gente gravar isso tudo, né? 28 minutos, eu não falei? Lá estava escrito 109 graus e 5, eu não entendi, porque o ângulo de ligação para carbono sp3, que faz 4 ligações sigmas, é 109 graus e 28 minutos. Você considera aqueles 5 lá que estava lá aparecendo antes, porque pelo menos que eu aprendi é isso aí, 28. Mas vamos lá. Resumão para vocês gravarem. Quando o carbono faz 4 ligações sigmas, ele é hibridizado em sp3, faz um ângulo, os ângulos das ligações 109 graus e 28 minutos, a geometria é tetraédrica, forma um tetraedro. Quando o carbono faz uma ligação π e 3 sigmas, ele é hibridizado em sp2. O ângulo de ligação entre as ligações é 120 graus e a geometria trigonal plana. Quando o carbono faz 2 ligações π e 2 sigma, as 2 π podem estar em uma tripla, igual está aqui, ou em 2 duplas. Ele é hibridizado em sp, com ângulo de ligação 180 graus e linear, a geometria linear. Para facilitar para gravar, olha só, é só vocês olharem o número de ligações sigmas. O carbono que faz 4 ligações simples, ele tem 4 ligações sigmas. Quantos orbitais eu tenho aqui? Um S e 3 P's. 4, né? 4 orbitais hibridizados, 4 ligações sigmas. 3 ligações sigmas. Quantos orbitais eu tenho hibridizados aqui? Um S e 2 P's. 1 mais 2, 3. 3 orbitais, 3 sigmas. Então, sp2 sempre vai estar o carbono hibridizado sp2 é aquele que faz 3 ligações sigmas. Agora aqui, o carbono que só faz 2 ligações sigmas, 2 orbitais, um S e um P. O número de orbitais hibridizados é o número de ligações simples, sigmas que o carbono faz. 4 orbitais hibridizados, lembrando que aqui no S tem umzinho, né? Então 1 mais 3, 4. 4 orbitais hibridizados, 4 ligações sigmas. 1 mais 2, 3. 3 orbitais hibridizados, 3 ligações sigmas. 1 mais 1, 2. 2 orbitais hibridizados, 2 ligações sigmas. É só vocês olharem 2 ligações sigmas, então vai ter 2 orbitais hibridizados. Enfim, e aí os ângulos 109 graus tetraédrico, 120 graus trigonal, 180 graus linear. Lembrando que cada carbono, numa estrutura grande, como eu mostrei aqui, uma de 3 carbonos, cada carbono vai ter a sua hibridização. Vocês têm que olhar quantas ligações sigmas ele está fazendo. Certo? Então a aula é isso. Eu deixo ela separada porque é um pouco mais
abstrato, né, essa coisa de orbital e tudo. Normalmente os alunos não gostam dos orbitais, mas eu tinha que explicar a teoria toda, mas para nível de exercício e tudo, se vocês gravarem aqui no último quadro, o número de ligações simples é o número de orbitais hibridizados, e o que sobrar vai estar fazendo ligação π, vocês conseguem resolver tudo, tá bom? E saber a hibridização do carbono em qualquer estrutura. Lembrando que cada carbono tem a sua hibridização, certo? Beijinhos para vocês e bons estudos!